Olá, eu sou a Tina. E eu sou a Deia. Bem-vindas a mais um episódio dos 50 Tons de Caos. Renda-se à mudança ou sofra em um ciclo vicioso. Hoje a gente vai falar sobre aquele momento em que a vida dá aquele empurrãozinho nada sutil e diz: ou tu muda, ou tu vai continuar sofrendo no mesmo ciclo. E olha, a gente sabe, mudança assusta, mas ficar parada dói muito mais. Então pega teu café, tua água, teu incenso, que te acompanhar no caos e vem com a gente nessa conversa divertida e profunda. E claro, bem sincera sobre o que acontece quando a gente não se rende ao novo. Respira, porque hoje o episódio promete. Olá, eu sou a Tina. E eu sou a Deia. E hoje nosso 7º episódio da segunda temporada com o título Renda-se à mudança ou sofra em um ciclo vicioso. Nossa, que profundo esse título hoje. É uma profecia. Sejam todas bem-vindas. Vamos lá rapidinho ao nosso episódio. Tina, o que vem na tua cabeça quando tu escuta a palavra mudança? Eu acho que resistência, né? Automaticamente a mudança, a gente resiste à mudança, porque a gente resiste ao movimento, né? Mudança é movimento e a gente está acostumado, né, a ficar onde a gente está, né? Qualquer tipo de mudança, né? Ainda a mudança física, talvez ela seja até, tipo, se tu tem que mudar, né? Ainda assim a gente já pensa, ai, que Mesmo saco, assim, eu tenho que tem fazer a mudança, resistência, né? Ai, que saco, eu tenho que fazer a mudança. É movimento, é trabalho, é trabalhoso, né? A mudança é trabalhosa. E, no caso emocional, psicológico, né, interno, psíquico, sei lá, eu acho que a mudança, eu não sei tu, mas pra mim, assim, a vida tem que me empurrar. Tipo, eu tenho que levar muitos tapas na cara, sabe? Tipo assim, agora vai! Pra mudar. Pra mudar, porque, embora assim, eu queira o tempo inteiro mudar, né? Eu quero um novo o tempo inteiro, porque eu também me canso, eu não sei se tu também se cansa das coisas. Cansa, né? Tu também era daquela que mudava o quarto, assim, muito, os móveis tudo arranhado de tanto mudar. Eu também. Cor de parede. Eu também sou assim. Quando tá tudo estabilizado, eu quero mudar. Só que internamente é difícil fazer o movimento. É muito difícil. E pra ti, como é que é isso? Depende da mudança. Eu gosto de mudar, mas dependendo que, às vezes, quando vem a palavra, a primeira coisa é sempre um pouquinho de medo. Não é nem a resistência, é o medo. Que a gente não sei o que vai acontecer. Do desconhecido. Exatamente. Então, talvez eu associe ainda um pouquinho a palavra ao medo. E tu a resistência, talvez. Eu acho que sim. Eu tô associando a pergunta a questões internas, né, hoje, mais do que outras questões. Sim. E eu acho que a gente resiste, e nem conscientemente. A gente resiste de milhares formas. De fortuna. O que aconteceu? Deu um tilt aqui. Tudo certo. Não é tipo como se estivesse falando inglês. Tá faltando a preposição. Qual foi a última mudança que a vida empurrou pra cima de ti sem te pedir permissão? O que tá acontecendo agora, né? Indubitavelmente. Lá em abril, né? Quando encerraram um contrato de trabalho meu, né? E aí eu pensei, e agora? Não quero mais nada daquilo que eu tinha. Não me interessa mais. E aí vem um monte de dilema, né? Tá, mas é tanto tempo que tu faz isso? Sim, mas eu não quero mais. E aí? E aí tu fica naquela, tá, eu não quero, mas, né? Né, é assim, é difícil pra caramba. Não é tão simples, né, assim. Enfim, eu acho que tu compartilha, né? Compartilho. Essa mesma situação. Eu acho que essa mudança toda de... Que eu acho que ela veio muito mais forte realmente com os 50 anos. Muito. Nossa. Muito mais forte, eu senti isso. É impressionante. E parar e dizer, tá, agora é o momento de mudar, minha filha. Vai, tu não tem mais escolha. Eu também sinto a mesma coisa. E é muito engraçado, porque exatamente isso, tipo assim, essa é a frase, é agora ou nunca, tipo, não dá mais tempo de ficar pensando, vai, o que de pior pode te acontecer, né? Nada. Sabe que eu fiquei pensando, eu serviu chá, a gente vai de ventilador e de chá. Bem legal isso, né? Gelado.
Porque a gente ainda tenta negociar com o universo, enfim, pra deixar tudo quietinho, do jeito que tá. Porque costuma fazer isso? Lembrei daquela música, você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Olá, tivemos música hoje. Tivemos um insight, né? Por segurança, eu acho que é aquela coisa assim, tu tá lá naquela M, mas tá quentinho, tá confortável. Tá confortável aqui e tu tá achando maravilhoso, né? Só que tu nem percebe, tu tá... Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. O olho tá tremendo, o meu ficou tremendo 3 meses. O olho tremendo, burnou, e não sei o quê. Sério mesmo? Meu olho esquerdo tremia, tanto que eu falei, cara, eu tô com um problema neurológico. Era loucura mesmo. Que loucura. Era um estresse tão grande, porque assim, queira ou não, eu trabalhava pra caramba, e era aquela coisa, acordava às 5 da manhã, eu ia dormir às 9, porque eu não aguentava, né, mas era 5 da manhã, e trabalhava igual louco o dia inteiro, sentada, aí doía as costas, doía o ombro, doía tudo, o olho tremia, e mesmo assim, e era muito bom, porque tava confortável, né? como é que eu vou sair daqui? Porque, na verdade, a gente fica pensando, né, estaria aqui até que aconteça alguma coisa. Só que eu acho que a gente não tem mais tempo de estar onde a gente não tem que estar. Exatamente. Ou de ficar esperando, né? Uma coisa acontecer pra se movimentar, talvez. Mas isso não é nem pela idade, sabe? Eu não tenho mais tempo quando a gente não tem mais tempo, porque a gente não tem tempo a perder na vida. Isso. Na vida, né? A gente não tem que perder mais tempo, a gente tem que decidir caminhos e seguir. E seguir esses caminhos, ainda que eles tragam medo. E é super fácil falar aqui, fazer difícil pra caramba, tá? E tu consegue identificar quando tu tá presa num ciclo? Sim, repetindo, porque daí a gente repete, e na verdade os meus questionamentos são sempre assim. Quando eu repito as situações, quando eu repito pessoas, repito situações e circunstâncias, eu penso, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Graças a Deus eu já tirei essa mania de culpar o outro. Graças a Deus eu já consegui, porque nunca é sobre o outro, é sobre... veio de novo aquele cliente, não sei, falando, né, profissionalmente, ou veio de novo aquele cara, não é veio de novo. Tu deixou a porta aberta. Exatamente. Convidou para entrar e sentar, né? Então a gente faz isso, eu faço isso, faço mesmo, mas ao menos eu tenho, sabe, já tá na consciência, eu ainda não consegui virar tanto a chave, mas tudo bem. Já consegue perceber pelo menos que estou repetindo isso de novo. Tô presa nesse padrão, nesse ciclo. Né? Daí vem esse questionamento, daí isso que a gente tem que pensar o porquê que a gente tá repetindo certas coisas ou certos movimentos, ou certas pessoas. Porque eu tô atraindo isso pra mim, né? Tu tá chamando que talvez seja conhecido, porque é confortável, porque tu não quer se desafiar a mudar esse padrão, porque tem alguma questão emocional que tá ali trabalhando dentro de ti, né? Exatamente. E daí vem a próxima pergunta, que eu acho que tá bem ligada a isso. Quais são os sinais que a vida te dá e só que tu finge que não vê, que não viu, né? Às vezes a gente tá nesse ciclo, a vida tá te dando sinais ali de que, né, tu tá repetindo de novo, só que daí tu, melhor. É o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado. Enquanto eu quero um resultado diferente. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa, eu não tenho como ter um resultado diferente. É matemática isso, né? Se eu dou 1, tu dá 1, vai ser 2. Não tem como ser 5. Eu quero diferente, eu tenho que fazer diferente. O que eu preciso para fazer diferente? É claro que aqui a gente está falando de escolhas, e a gente sabe também que muita gente, às vezes, muita gente, né? Que em alguns momentos da vida a gente não tem a escolha, a gente não tem possibilidade de escolher, né? Porque por inúmeras razões, que sejam, né, de se sustentar, etc e tal. A gente também tem que se sustentar, né? E a gente tá indo meio que com a cara e com a coragem. Totalmente com a cara e com a coragem. Meio não, totalmente. Integralmente com a cara e com a coragem. Tu falou sobre a gente ter que mudar. Joe Dispenza fala muito isso. Não adianta tu querer mudar e continuar fazendo as mesmas coisas que tu sempre fez. Ser a mesma pessoa que tu sempre foi. Para mudar, tu tem que ser uma pessoa diferente. Para isso, tem que trazer a consciência o que você está fazendo. O que tu quer mudar? Qual é lembra daquele... qual é a tua participação? Lembra aquela frase que eu te falei? Qual é a tua participação na desordem da qual você reclama? Né? Mais ou menos assim a frase, não sei se sempre tem a participação. E com certeza. Obviamente, nós orquestramos a nossa vida, nós orquestramos os acontecimentos. Nós permitimos que as pessoas entrem, sentem e façam bagunça dentro da tua casa. A gente permite isso. Então, deixa de ser louca. Lembra? De ser louca. Lembra daquele...
Por quê? Agora deu ataque de riso nela. Não, daquela que eu não sei se ela é numeróloga, o que ela é, astróloga. Você não pode ter o que você... Ah, sim! Ai, como é que eu não lembro? Esqueci. Sim. A gente é louca. Fecha essa porta. Aí vem, na verdade a gente já acabou respondendo, né? Mas por que é mais confortável ficar no desconforto conhecido? Escuta a pergunta. Por que é mais confortável ficar no desconforto conhecido? Pois é. E daí se dá tudo, né? A relacionamento, a trabalho, a atividade física, a alimentação, a absolutamente tudo na nossa vida. Às vezes é muito mais fácil a gente ficar totalmente desconfortável vivendo aquela situação do que se mexer pra Tu sabe mudar, que, né? que isso eu penso bastante isso em relação às doenças, né? Tu já viu as pessoas falando pessoas que estão doentes há muito tempo, ou que têm doenças crônicas, que as pessoas quando vão contar da doença, elas dizem assim, porque a minha doença, e eu penso assim, cara, não é tu. Não! Larga ela! Larga essa doença, né? Você está nessa situação, mas a gente se apega em coisas que nos fazem sofrer, a gente se apega no sofrimento, a gente vive o sofrimento e a gente quer, por ser conhecido, porque não é confortável, né? Não adianta a gente dizer que é confortável, né? Então, por que tu tem que permanecer nesse lugar? Né? Por que eu tenho que permanecer aceitando coisas que me fazem infeliz? Agora, eu acho que nem tem essa pergunta aqui, mas se tiver também, depois a gente repete. Mas me veio agora, tu vive alguma situação assim, que é mais confortável tu ficar no desconforto porque é conhecido? Eu não sei se hoje, até porque eu tô bem desconfortável, justamente porque a gente tá num processo de mudança. Então, engraçado, na terapia eu falava assim pra minha terapeuta, eu dizia pra ela assim, eu não sei se em algum momento eu me senti confortável, porque eu me vejo desconfortável constantemente, porque daí se eu pensar lá de trás, todas as mudanças que eu fiz, eu sou uma pessoa muito do movimento. Ainda que eu demore a fazer um movimento, na minha mente eu já estou fazendo movimentos, eu estou sempre fazendo movimentos, eu sou uma pessoa muito insatisfeita. Então eu podia estar trabalhando onde eu estava trabalhando, mas eu já estava insatisfeita desde o segundo dia. Porque eu olhava tudo aquilo e falava, cara, isso não tem nada a ver comigo. Então, assim, tu acaba ficando por razões, né, financeiras, tu acaba, não, eu vou procurando e tal, mas eu já estava insatisfeita. Eu já tinha movimentos dentro de mim. Então hoje tu não... É engraçado, eu te perceber numa situação assim. Não, eu me sinto ainda desconfortável. Eu não sei se eu saberia ficar confortável. Porque até a Bruna fala isso pra mim, mãe, quando tu não tem nada pra fazer, tu inventa, né? E eu não sei, talvez eu tenha que aprender a relaxar, sabe? A descansar, a aceitar que em algum momento também é preciso parar, é preciso só não fazer nada. Mas tu não precisa parar no desconforto, né? Não, de jeito nenhum, E porque como é conhecido. Porque é conhecido. Mas eu acho que daí, mais do que rejeitar isso, né? Como é que eu falei no início a palavra lá? Era rejeitar? Enfim. Eu acho que aí bate o medo também, que bem o que tu falou, isso que eu queria dizer. É a resistência, né? Não é rejeição, é resistência. E eu acho que também é o medo, né? É o medo de fazer diferente muitas coisas, né? E esse medo também de ser diferente também é um medo de rejeição, olha só. A gente tem medo de ser rejeitado, né? Se eu fizer diferente, né, em nível de relacionamento, ninguém vai gostar de mim, né? É um pensamento muito infantil, né? É bem assim, ai que ridículo, Tina, 50 anos, ninguém vai gostar de ti. Mas dentro de mim, a tua criança. A minha criança. Ela foi rejeitada. Entendeu? Entendeu? Nossa, deve ter sido. Ou se não foi, talvez eu tenha percebido dessa forma. A gente tava num bate-papo com as gurias ontem, e daí, na verdade, eu tava mais lendo, em função de eu estar com a Maia, do que interagindo com elas. Mas ali escutei todos os áudios, e a gente tava nessa questão de relacionamentos, né? E daí uma delas disse assim, eu passei anos, não sei quantos anos, mais de 5 anos, com uma pessoa que eu já não tinha mais nada a ver com ela, mas que para ela naquele momento era confortável, porque ela morava num país diferente, longe da família, então querendo ou não, aquele desconforto para ela era o que ela conhecia no momento e era aquilo
Era dava confortável. segurança. O desconforto era confortável. O desconforto era seguro para ela. Isso. Então, por isso que ela permaneceu tanto tempo. Tem essa questão também, né? Principalmente em relacionamentos e principalmente também relacionado à profissão, né? Tu não tá mais aguentando aquilo, mas, poxa vida, bem ou mal, no final do mês eu tenho dinheiro. Exato. Então eu vou aguentando, né? Tu vai aguentando tu vai, na verdade, tu vai desconectando do lugar das pessoas, porque aquilo não te representa. Estar ali é um suplício. É um suplício conviver ali. Você está ferindo a você mesma, né? Porque, queira ou não, é aquilo que a gente fala do servir, né? Servir ao mundo, né? Servir a vida, né? Se você está num lugar assim, desculpa, mas você não está servindo a vida. Você está vivendo inconscientemente e a gente trabalha pra caramba. Você está servindo a vida de quem? A vida de quem você está servindo? A sua, né? Ou de outra pessoa, normalmente de outra pessoa, né? De quem está lucrando com aquilo. Quais são os medos que tu acha, né, que mais travam as mulheres de 50 ou 40 a mais, ou 50, na hora de mudar? Eu sinceramente, eu acho que é a idade, porque nós reproduzimos muito culturalmente a questão do etarismo, né? Tipo, velho, mas já era pra estar aposentada, já era pra estar com um neto, fazendo tricô, né? E o que tu tá fazendo, um podcast? Tu tá louca? Eu ouvi uma fala agora de uma colega minha, que ela é super ativa também, tem 50 anos e é super ativa, mas eu senti um preconceito dela com ela mesma em relação à idade. E ela disse assim, eu tenho 50 anos, né? Eu devia ter o quê? Sossegada em casa e tô fazendo academia, tô fazendo luta, tô fazendo dança. E daí eu pensei, cara, que bom, não sei por que a idade ia te limitar a fazer isso tudo, né? Olha só. E daí depois ela disse assim, aí uma outra pessoa disse assim, mas olha por outro lado, tu podia, em vez de ir na academia, tá tomando remédio e tá fazendo fisioterapia porque tá com algum problema, não sei o quê. Entende? Ela mesma com 50 anos, sendo super ativa, fazendo, né, um monte de coisa. Ela não queria estar fazendo tudo isso, ela queria estar em casa. Ela tá super ativa, assim, ela tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. E ela tava reclamando que ela tinha muita coisa pra fazer. E daí a gente comentou, né, e falamos pra ela, sim, mas quem escolheu fazer isso tudo? Sim. Foi você? Então, assim, não sei, acho que eu me perdi um pouco no assunto, mas essa questão da idade, do preconceito, né? Às vezes, nós temos a gente tem esse preconceito e, cara, a gente não se liga, né? Mas a gente tem, porque a gente reproduz, a gente vive numa sociedade que é etarista. Então, assim, eu sentia muito isso, porque eu trabalhei com muitas pessoas mais jovens que eu. Então, assim, queira ou não, em pauta, a minha idade entrava em pauta muitas vezes. Sempre. A idade entrava em pauta muitas vezes. E assim, tipo, então não adianta me dizer que não há um preconceito, não é eutarismo. Né? Porque, e da minha parte também, porque daí eu olhava aquelas pirralhada tudo nova e dizia, né, pra mim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, falta ali muita profundidade, né? Que a idade, estudo, profundidade e tudo mais. É um medo, o medo também do julgamento, de não conseguir fazer com excelência aquilo que tu te propõe a fazer, de ser a melhor naquilo que tu te propõe, o medo de errar. Cara, mas isso tudo tem em todas as idades, né? Mas eu acho que a partir dos 40, 50 mais, esses medos, eles vêm com uma carga um pouquinho maior. Maior, né? Tipo, mas é uma velha e tá errando? Sim, a velha erra também. A velha erra também e erra com classe. Não é qualquer erro, não. Às vezes a gente cai naquele buraco porque a gente quer, tá? Conscientemente. Conscientemente. Aí falando em cair em buraco, o que dói mais? Cair no buraco. O que dói mais? Mudar ou manter o que já não funciona? Manter o que não funciona, com certeza. Eu acho que manter o que não funciona dói mais. Eu acho assim, que pra nós, na nossa perspectiva, na nossa maneira de ver as coisas, sim. Né? Mas eu acho que tem muita mulher que vai achar que mudar dói mais. Né? Porque nós temos consciência, a gente tem mais consciência, a gente trabalha mais o nosso interno, o nosso eu, a gente se conhece mais, a gente aceita a proposta de se conhecer, né, e de se trabalhar, e é difícil pra caramba, porque dói. Dói se olhar, dói mudar. Isso, dói tudo isso. Só que assim, é libertador. Ao tempo que dói, liberta. Ao mesmo tempo que dói, liberta. Eu tô com problema de preposições hoje. Eu não sei, eu tô suprimindo algumas. Então, tá tudo certo também se a pessoa acha que mudar dói mais do que
permanecer no Tá que tudo você certo, funciona. só que quem não quer mudar e tá na ilusão me incomoda. Tá tudo certo, porque assim, eu preciso de mais pessoas conscientes para me relacionar mais, entendeu? Por favor, despertem. Alecrim dourado. Alecrim, do lado. Do lado que nasceu no campo Tô soberano. brincando. Tô precisando despertar muito aí. Tina, da Só onde um olho vem... aberto. Ah, então, né? Da onde vem essa sensação de que é tarde demais? É tarde demais pra quem? Pois é, né? Pra quê? Por quê? Porque A gente não tem esse tipo de problema aqui. Essa pergunta, eu não sei. mas tu sabe o que eu pensei? Sabe que tem aquele professor que ele é neurocientista, é assustador esse exercício. Pega um papel, coloque 100 quadradinhos. Eu não sei qual a nossa expectativa de vida hoje, 70, 80, 76. E pinte. 76? Eu acho que não é isso a nossa expectativa de tu tá vida. falando... Não nossa, no geral, tá. De pesquisa. Tá, pesquisa. É pesquisa. Então, eu não sei se é 76. 76 tá logo aí, gente, por favor. A nossa expectativa de vida é 180. Mais ou menos. Tipo 2 tartarugas. Enfim, e aí ele coloca, né, para dar um choque de realidade, esses quadradinhos, e ele diz assim, ou então façam 100 quadradinhos, né? Pinte 50, metade. A gente já, 50 anos destes 100, a gente já viveu. Então, talvez a nossa urgência é mais do que ter medo de morrer, é a urgência de querer fazer melhor, né, de querer viver, ser mais feliz, né, se é tentar, não deu, então até agora tudo que eu fiz, como foi, não foi tão legal, eu quero tentar diferente, quero tentar fazer diferente. Eu acho que a gente tá fazendo diferente em muitas situações. Eu acho que a frase aqui pra gente é que eu acho que não é tarde demais. Eu acho que nunca é tarde demais, independente da tua idade. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nossa, foi tu que me mandou aquele videozinho no Instagram de uma senhora de 76 anos que eu achei uma... Ela... 76 ela tinha? Eu acho que mais. Era uma inglesa que ele tá entrevistando? Não, era uma brasileira. Que eu adoro balada, eu adoro sair pra dançar. Ela tava no carro dirigindo. Acho que devia ser um neto, alguma coisa. Sim. Eu adoro sair pra dançar, eu adoro balada, eu adoro conversar, eu adoro gente, não sei o quê. E cheia de vitalidade, isso, né? Eu acho que era 70 e poucos anos 76, ela tinha, e ela dizia, minha cabeça é de 20, vocês têm que entender que minha cabeça é de 25. É mais ou menos assim. E claro, a gente tem todo o peso dessa cultura, não só etarista, mas machista, muito machista, né? Então a gente reproduz muito essa cultura, então a gente entra num dilema, né? Que a gente sabe da nossa vitalidade, a gente se cuida, a gente vai atrás e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente fala, mas eu já tenho 50, né? E daí, tenho mesmo. Tina, tu acha que o corpo avisa quando chega a hora de virar a chave? Eu acho que sim. Lembra do meu olho tremendo? O olho começou a tremer. Era uma tremia, vocês não têm noção. Tremia muito, era tipo assim, eu comecei, não era só o olho, era aqui em cima, sabe esse músculozinho assim, ele ficava assim, ó, direto. Eu falei, cara, eu tô com algum problema, não é possível. E foram, tipo, uns 2 meses aquele olho assim, aí ele parava, voltava. Pura atenção. Então, eu acho que o corpo avisa sim. Avisa. O sono tá ruim. Eu tenho certeza de que ele te avisa, né? Porque vai somatizando tudo no teu corpo. Né? Dor nas costas, a dor na cervical, a dor de cabeça, a dor nas pernas. Por que tu não tá querendo fazer essa mudança? O que tá te travando? Então, pernas é básico, é a primeira coisa que vai doer. Exatamente. Perna, quadril, enfim. E daí que vem a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção no nosso corpo, né? No que sentimos, no que, enfim, sintomas, às vezes alergias, né? Tanta coisa. Nossa, muito legal se a gente parar pra começar a fazer essa análise do corpo. Meu Deus. Em relação às nossas emoções, ou aquilo que a gente não consegue expressar, ou aquilo que a gente expressa, mas, não digo nem que de uma maneira errada, mas equivocada, digamos assim. A medicina germânica, né? Ela tem muito essa pegada da emoção ligada às doenças que manifestamos, né? E tem todo sentido. Tem todo sentido. Tipo, eu tenho problema de tireoide, né? De hipotireoidismo. E realmente é como se eu sempre penso assim, como se eu tivesse engolido muitos sapos. O que eu não falei, que eu represei, que eu reprimi aqui, que causou tudo isso. E são anos, eu tô falando de 25 anos que eu tenho problema de tireoide. Não é de agora, é bem antigo, bem antigo.
né? A tireoide tá relacionada ao sexto chakra, né? Laríngeo a falar ou a engolir e não... Como é que tu fala? A nossa expressão, né? A nossa expressão. A nossa expressão. Então, talvez hoje, com 50 anos, eu esteja encontrando essa expressão. Eu esteja conseguindo expressar o meu eu de verdade. De verdade, assim, verdadeiramente, quem era a Tina? Porque eu acho que durante 25 anos ali, depois, antes, eu vivi um período extenso de lealdades familiares, principalmente profissional. Olha que interessante. Eu tive esse despertar em terapia. Eu acho que eu comentei contigo isso, né? Eu tive semana passada, eu falei, caramba, nossa, sabe quando tu sabe, mas não vem a consciência? E aquilo assim ficou tão claro para mim, falou, cara, não, foram 20 e tantos anos de lealdade, você estava cumprindo um papel representando, né, as pessoas que tu entendia que tinha que ter lealdade. E por quê? Não sei. Loucuras da minha cabeça. Qual foi a mudança mais transformadora que tu já viveu a partir dos 40? Então, eu acho que é justamente essa. Eu antecipei a resposta. Descobri essas lealdades, até para mim, que estuda constelações, né, familiares. Eu, quando eu fazia o curso de constelação, eu tinha muito insight no banho. O banho, ele me dá muito insight, né? tomando banho aí, sabe, tu vai pensando, vai organizando os pensamentos, sentimentos. E eu tinha insights, mas falei, olha, mas eu acho que eu tô repetindo aqui, eu tô fazendo parecido ali. Então, assim, e semana passada, eu até comentei com a minha psicóloga essa semana, eu disse, cara, eu tive um insight semana passada, que eu achei ele fantástico. Para mim, ele foi grandioso, essa lealdade que eu vivi. Por quê? Porque eu estou, né? Que teu neto tá prestando atenção? Ela tá voando. Subir, viajou, cara. Você aguenta? Ai, quando não é uma, é outra, né? Vai lá. O quê? O que aconteceu? Enfim, gente. Então. E aí, esse insight, assim, pra mim, assim, eu achei fantástico. Desculpa. Vamos lá. A mudança mais transformadora, acho que não foi nos 40, até a gente estava comentando antes, né? Que a mudança mais transformadora... Eu não me lembro mais dos 40, agora só lembro dos 50. Foi a bariátrica. Né? Verdade, sim. Falando em relação ao corpo, nossa, bariátrica, realmente, ela dá uma mudança na nossa vida de 180 graus, né? Então, não tem mais como ser a mesma pessoa que tu era antes. Ainda que tu venha engordar um pouco mais depois, que é natural, a gente sabe do caminho posterior, mas mesmo assim, não tem, você mudou. Eu acho que foi a minha primeira grande mudança, assim, a partir dos 40. E os 50, eu acho que a gente tá, pelo menos eu, né, que a gente falou, que a gente tá vivendo essa transformação, né, essa grande mudança, essa coisa que transforma. Isso que tá acontecendo, que a gente não sabe o que é. Comigo, gente. E daí, esses dias eu parei pra pensar, lembra que foi no primeiro, segundo podcast? Acho que foi no segundo. Ali nos primeiros. Que a gente falou, que a pergunta era o que tu queria ser quando tu era pequena, o que tu queria ser quando crescesse, né? E daí eu disse, que eu queria ser professora e bailarina. E você perguntou, eu fui ser professora e bailarina. Gente, o que eu tô fazendo? Não que eu queria ser bailarina, né? Porque eu não danço nada. Mas, no meu caso, era psicologia, né? Tanto que eu fiz vestibular para psicologia. Eu passei, mas eu decidi morar no Rio de Janeiro. E o meu marido me disse, ele disse, daí eu acho que se tu tivesse feito psicologia, tu teria sido muito mais feliz. E, putz, entendeu? Não sei nem, na verdade, eu fiz arquitetura porque queria sair de casa, então era a coisa mais rápida, assim, um caminho mais rápido pra sair de casa, porque psicologia tinha Erechim, arquitetura não. Eu queria ir pra longe. Longe. Então, mas agora eu voltei ao meu sonho de infância, né? Estou sendo professora e bailarina, professora de dança, no Ficam caso, todos né? convidados, todas convidadas à turma de Dançando com Chakras. Na quarta-feira, no Dia Natos. É muito bom, gente. Só que interessante, qual seria o menor passo, falando em subir os degraus, né? Qual seria o menor passo possível para começar uma mudança hoje? O menor passo possível. É uma coisa pequenininha que tu pode fazer hoje, mas que isso tu sabe que vai começar a mudar um pouquinho. Eu acho que a questão de só o decidir, né, a decisão de que não, eu quero fazer diferente. Mas eu ainda acho que a decisão precisa vir com uma ação, porque senão a gente fica só no plano tenho a menor ideia de decidir. Talvez, assim, para eu começar, assim, muito, muito básico, muito específico, eu precisaria me comprometer
Por exemplo, encaminhar realmente todos os dias. Ah, sim. A ação de... Eu vou um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não. Um dia sim, Não, outro tá chovendo. tá, entendi a ação. Né? Tipo, nesse caso, tu poderia colocar só 10 minutos. Só 10 minutos. Eu faço isso na academia, tá? Porque não adianta a gente, decidir, a gente decide toda hora. Isso. Que vai fazer alguma coisa. Mas, tu colocar isso em ação é diferente, porque daí tu tá realmente fazendo o movimento pra mudança. Não, com certeza. No teu caso ali, sim, eu faço muito isso quando eu tô executando exercícios, né? Porque não é fácil fazer exercício. Na academia é cansativo pra caramba. Né? Tu tem que ter muita força de vontade. E eu falo pra mim quando eu tô executando, tá, só mais 5. Sabe, eu fico me condicionando o tempo inteiro pra eu, né, não desistir. Né? E não faltar pra mim também a exercícios, a pilates e tudo mais, é a minha ação, sempre foi. Tipo, no momento que eu decidi ir, ainda que eu não quisesse, eu não falto. Não tem não faltar, é mais fácil a professora não ir e fechar a academia do que eu faltar. É muito raro, né? Só que daí eu sou um pêndulo, né? Às vezes eu vou do 0 ao 80. Eu tenho muito isso, sabe? O meio é um caminho ainda que eu estou trabalhando. Não precisa ser um passo muito grande, é uma pequena coisinha que tu vai decidir e que tu vai fazer, não apenas decidir, né? Pra começar realmente a mudar. Tina, que pergunta uma mulher travada deveria fazer antes de mudar? Por exemplo, tá travada, não consegue sair, né, disso. Se fazer, no caso, né? Que pergunta tu te faria se tu tivesse travada? A gente já teve, a gente fica travada várias vezes. Ideias a gente tem um monte, né? Criativa, qual é o chakra da criatividade mesmo? É o umbilical? É o umbilical. Ele não é tão ruim, né? O nosso ele é criativo. Né? Talvez, né? Eu acho que, lembra que ele tem um livro que diz assim, comece pelo porquê. É isso que eu tava pensando, né? Não seria nem o como. O como eu faço pra mudar. Não, como deixa que o universo vai te mostrar o como. Mas, por que eu estou travada? Por que eu estou travada? Não como destravar. Porque, né? O que tá me travando? Isso, o que está me impedindo de caminhar. Sabe que quando eu me separei, né, eu tive uma separação, eu tinha 30 e poucos anos, uma separação mais conturbada, e eu tinha um sonho recorrente, era um sonho recorrente, olha que legal. Sonhos eu me deixo, né, voar. Eu sonhava que eu tentava caminhar e eu não conseguia. Era uma angústia, né? Eu tentava movimentar a perna e era muito pesado, e aquilo era um sofrimento, era assim, mais de uma vez eu sonhei. Então, assim, lá no fundo, né, ou em sonho, ou em palavras, tu vê agora, o que eu falei, um ato falho, é difícil, né? Tu sempre fala que é difícil, é um ato falho, porque eu tô enfiando no meu inconsciente, na minha cabeça, que é difícil, e nem tudo é difícil. Às vezes mais trabalhoso, tem um processo, eu talvez não queira respeitar o processo. Então, assim, comece pelo porquê. E liste, né? Faça uma lista das suas ideias, do que poderia estar te travando, entende? Isso. Tipo, bota no papel, o que pode estar me travando? O que eu penso disso que eu quero? Vou fazer isso também, tô adorando esse conselho que eu tô me dando. Vou anotar. Como é que eu vou anotar esse conselho? Eu acho que é isso. Eu acho que a primeira pergunta é por que eu tô travada? O que tá acontecendo? Não busca respostas, como sair, né? Como sair disso. A pergunta é sempre mais importante que a resposta. A resposta depois, ela vem. Né? Isso a gente fala até em nível acadêmico, né? A pergunta quando tu vai fazer uma pós-graduação, né? Qual é a sua pergunta? Né? A pergunta que tu quer desenvolver, a pergunta é sempre mais importante. E dentro da pergunta, às vezes, tem a resposta, né? Exatamente. Não era isso que diziam pra gente em prova? Aqui, eu acho que a gente pode finalizar exatamente com isso, né? Começa a perceber, né? Começa a te perguntar o que dói mais, me render à mudança ou continuar a repetir esse mesmo ciclo, né? Eu acho que já poderia ser essa pergunta que toda mulher que tá se sentindo travada poderia se fazer, né? E tem uma coisa muito legal que agora me veio, um insight. Por isso que eu adoro quando a gente faz os podcasts, porque a gente entra sem ter ideia do que a gente vai falar. E aquilo vai puxando, perfeito. Porque a gente procura antes a gente respondia. No começo, sentava e fazia todo o roteiro, agora não se respondia. Agora não, agora seja o que Deus quiser. Até porque as respostas, às vezes, elas são tão boas que a gente não gravou, então não tem sentido, né? O importante é a gente gravar aqui pra gente compartilhar, né, de uma forma verdadeira. E aí eu tava pensando que eu tô com esse curso de psicanálise que eu tô fazendo, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Não tem problema.
No próximo Era muito episódio, legal que daqui a pouco ela lembra. eu falei Mas, 3 ó, a horas. gente já tá ali no nosso limite de tempo. Não, eu preciso falar. Lembrei. Cometam erros novos. Muito bem. Entendeu? Sim. Essa é a mensagem. Não repitam erros. Não repitam ciclos. Mesmo porque o erro é pra gente aprender alguma engano, coisa. não caiam nos mesmos buracos. Tem buracos novos para cair. Caiam em novos buracos. Caiam em novos buracos. Isso dentro do curso ali, em algum momento, estudando Freud, o professor falou isso, né, nesse sentido. A ideia da psicanálise é que a gente tenha a capacidade de não repetir padrões, né, enganos, ciclos, né, que a gente se permita a ter ciclos novos. Né? Não, o erro talvez nem se encaixe aqui. Mas eu acho que sim, eu acho que se encaixa. Não vai dizer que tu não engana. Vai errar, vai se enganar e tá tudo bem. Errar é legal. Mas erra com uma coisa nova, com uma coisa diferente. Como diz a Tina, cai em um buraco diferente. Que é alguma coisa que a gente vai aprender, né? Nem que seja como sair desse buraco de uma maneira diferente, né? Porque não é o mesmo que tu tá acostumada a cair. Isso é evolução. Porque a gente é ainda muito criança na evolução. Então, o alecrim douradinho aqui é muito criança na evolução. Então, ela tem um caminho, assim, enorme para evolução. Ela tem milhares de outros ciclos para escolher. Assim, todos nós, né? E aprendizado também. Mas é isso aí. Isso aí, maravilhosa! Então, ficamos por aqui no nosso sétimo episódio da segunda temporada. E quem sabe no 8º a gente traga uma convidada, enfim, estamos ainda debatendo o assunto do próximo podcast. Boa. Convidada ou não, teremos o 8º. Nossa ideia é até 10 episódios, dar aquele tempinho. Isso aí. E depois a gente volta pra gente resolver os nossos tombos. Isso aí. E aí trazer pra vocês. Ficou esquisito, mas ficou ótimo. Beijo, até o próximo caos.